E aí galera, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Random Mix. Galera, hoje eu estou com a ilustre presença de uma pessoa que tá na minha vida há muito tempo e que eu gosto muito. Esse é meu querido papai, caso vocês aí não conheçam, é uma pessoa muito importante pra mim. Bom, ele esteve na minha vida há muito tempo, independente do que eu sempre fizesse, ele tava sempre lá pra me ajudar, independente de qualquer decisão que eu tomasse, ele tava sempre lá pra mim, pra me apoiar, pra me dar força. Só que teve um breve período na minha vida que a gente acabou se distanciando, justamente por conta de eu entrar na famosa aborrecência. A gente acabou se distanciando, eu acabei deixando ele um pouco de lado da minha vida, acabei não deixando ele fazer muita parte de um certo período da minha vida, mas depois que eu amadureci bastante, isso de um ano pra cá, vocês lembram do vídeo Mudança de Vida que eu falei? Esse período da minha vida que eu acabei amadurecendo, eu passei a enxergar diversas coisas que eu tava deixando de lado, inclusive o meu pai, eu estava deixando ele de lado na minha vida. Eu já contei uma pequena parte pra vocês sobre o meu lado da história. Agora é a sua vez de contar o seu lado da história. Se apresente aí, diga quem é você. Olá galera, eu sou o pai dele, meu nome é Carlos. Eu vou contar uma historinha, eu acho que eu nunca contei nem pra ele, mas é um episódio da minha vida. Eu ainda nem era casado, não tinha filhos. Ah, só citar vocês aqui rapidinho. Meus pais são separados, eu acho que eu nunca comentei isso aqui em vídeo, mas eles já são separados desde que eu era criança, eu tinha por volta de uns 4 anos, e isso foi uma coisa que também ajudou a eu me afastar um pouco quando eu virei um adolescente rebelde sem causa. Continue, só vou te interromper. Aqui no fundo do quintal, desta casa mesmo, tinha uma edícula onde funcionava o meu ateliê. Eu dividia com mais 2 pessoas e a gente formava um grupo de arte, de intervenção urbana. Esse grupo chamava Manga Rosa. Link na descrição. Um dia eu estava esperando os colegas chegar para a gente dar continuidade a alguns trabalhos que estão sendo feitos. E eu estava sentado no beiral, assim, na porta do ateliê. Tem uma árvore grande lá atrás, uma nespereira assim, enorme, um araçá. Nésper é isso aqui, pra quem não sabe. Essa nespereira, ela atrai muito passarinho. E eu estava sentado, olhando, assim, tinha um casal de passarinhos, com um filhote. Estava olhando, assim, e a mamãe passarinha estava ensinando o filhote a voar. Então ela descia no chão e ficava piando para o filhote sair do ninho e vinha atrás dela. E ele não saía, ele tinha medo. Ela voou de volta pro ninho e empurrou ele para fora. Ele meio caiu, entre aspas, né? Porque o passarinho não cai. Mas ele não voou, ele aterrissou no chão. E ficou piando. E a mãe no galho chamando ele. Vem pra cá, você quer vir, né? Aprenda a voar. Dá seus pulos aí, fião. Ou seus aprenda a voos. voar. Ele ficou sozinho no chão e o pai também lá no galho, os dois piando. Você percebia que eles estavam chamando. E a gente sempre teve gato aqui em casa. E na época tinha um gato que adorava comer passarinho, com todos os gatos. E aí o gato, acho que ouviu os piados e ele começou a se aproximar. Eu fiquei observando, falei, que bicho vai dar? Será que eles vão deixar o gato comer, o filhote? E o gato se aproximando e os dois lá em cima do galho, o pai e a mãe, passarinhos lá em cima do galho, chamando eles. Na hora que o gato deu o bote, o passarinho voou. Quando o passarinho voou, o gato ficou de bobeira no chão, assim, tentou dar umas patadas no ar, mas o voo do passarinho ele foi embora. Ele aprendeu a voar, correndo risco, né? Que foi uma coisa que eu falei pra vocês no último vídeo da cinemática, caso vocês não tenham visto. Naquela época eu nem pensava em ter filho e tal, mas aí me passou uma ideia na cabeça naquele momento, que foi, para ser um bom pai, você tem que deixar correr perigo. Um bom pai não é aquele que impede o filho de fazer as coisas assim, a título de proteção, né? Não é aquele que te impede de fazer merda, é aquele que te deixa fazer as merdas pra quebrar a cara e aprender de verdade o que tem que fazer. Ao mesmo tempo, você tem que estar atento, porque tem um certo limite, né? Porque, sobretudo na vida de hoje em dia, muita tentação pro lado errado da vida, muito babaca oferecendo bobagem. Esse deixar fazer merda significa é assim, tá solto, né? Você não tá vendo o que tá fazendo, não tá acompanhando o que tá fazendo, não é isso. Esse deixar solto tem um certo limite, porque hoje em dia a vida social oferece muitas oportunidades para um caminho errado, né? Drogas, bebidas,
assalto. Entre outras coisas até muito mais pesadas. Entre outras coisas, são as coisas mais leves. Porque tá no cotidiano da escola, tá no cotidiano do bairro. Querendo ou não, principalmente escolas públicas, que foi o que eu fiz a vida inteira. Isso tudo é no cotidiano. Então, o seu filho é tentado a todo momento. Esse deixar solto é também com, assim, olhar de longe. Olhar de longe, mas tá sempre lá para olhar. Mas tem um lado, assim, que é... O aprendizado se faz muito pela experiência. Então, a experiência, você confiar num amigo que não era confiável, que depois lá na frente se mostrou que não era confiável, tomar um porrezinho lá nos seus 15, 16 anos e passar mal e aí perceber que o negócio é ruim, né? Acordar no dia seguinte com o estômago virado. Que faz parte, na verdade, da adolescência, da minha adolescência também fez parte, mas sempre dentro de um certo limite de civilidade. Havia um território limite onde eu estava dentro para se aproximar muito disso. A gente pula no pescoço e traz de volta. Graças a Deus nunca houve essa necessidade. Apesar de bobagens que ele fez, e bobagens grandes que ele fez, e bobagens pequenas que ele já fez. Entendeu? E bobagens grandes que ele fez. Quer que eu conte quais são? Não, obrigado. Algum dia eu conto pra eles, mas tá enfim, bom. Comentem aí se vocês querem. A gente foi segurando. Às vezes sendo recriminado sei lá, na escola, professores, pais de outros amigos que achavam que a gente dava liberdade demais, que aí não tinha confiança de deixar o filho brincar com ele, porque eu achava que o pai do Júlio era muito loucão, aquelas coisas todas. Mas a gente vai... Isso também é um filtro para dispensar os babacas da nossa vida, né? Porque ninguém quer um pai, uma coruja no teu cangote. Uma coruja no cangote ou coisa do gênero. Aquelas figuras que acham que o filho tem que ser macho, tem que bater o pau na mesa, cuspir no chão. Dentro desse experimentar também tem o ensino do respeito, né? Respeito com as diferenças, respeito com as opções sexuais diversas dos amigos. Um caso claro que aconteceu até há pouco tempo mesmo foi o fato de eu ter ido visitar a casa de uma pessoa e aí pelo fato de eu ser uma pessoa muito gentil, muito cuidadosa, muito educada e tal tudo mais, vieram me perguntar se eu era homossexual. Eu não me ofendi com a pergunta no momento, eu levei numa boa. Eu falei, não sou, tal, não sei o quê. Mas quando eu fui parar pra pensar o contexto que tinha disso tudo foi justamente o que ele falou. Muita gente ainda tem esse pensamento, homem de verdade tem que ser aquele que bate na mulher, cospe no chão, anda coçando o saco na rua e pronto. Isso também fez parte desse aprendizado pela experiência, de respeitar o próximo, respeitar a diferença, respeitar a fragilidade de outros, respeitar as opções sexuais diversas, respeitar a mulher, ter relacionamentos, ter namorada, ter flertes, ter pegação, ter ficação, mas sempre na reciprocidade. Quando um não quer, dois não fazem, pronto, acabou, não tem quem mude isso. Realmente foi um período difícil para mim também, essa adolescência, quando ele se fechou numa concha e ele não se comunicava, não conversava, não se abria, não trazia problemas. Eu sabia que tinha problemas, mas ele não trazia. Qualquer um que olhasse pra mim naquela época conseguia enxergar nitidamente que tinha alguma coisa matutando na minha cabeça, tinha alguma coisa me fazendo mal, tinha alguma coisa me puxando pra baixo, me incomodando, diversas coisas fazendo diversas coisas ruins comigo e que eu simplesmente deixava isso cada vez me corroer por dentro. Eu realmente até hoje eu não sei, porque eu nunca tomei a iniciativa de me abrir, de conversar, de pedir ajuda, tudo mais. Até sentindo esse sofrimento mesmo que existia num determinado momento, dos 15, 16 anos, ou um pouco mais, a coisa mais aguda, e vendo que ele não se abria, vendo que ele não trazia o problema por dentro, peguei ele pela mão, levei ao psicólogo, todo o suporte. Se você tem uma dor de estômago, você vai no médico. Se você tem uma dor na alma, você também vai no médico. Se existe essa possibilidade de se trabalhar, né? Se a medicina te oferece todas essas possibilidades, por não procurar. E foi o que eu fiz, né? Mas ele era resistente até dentro do processo de tratamento. Ele não se abria muito. Eu não me abria, eu desviava os assuntos, eu tentava contar alguma história que
era genérica, que meio que não tinha a ver com o que estava realmente me deixando aflito. Dava a entender pro psicólogo e coisa do tipo que aquilo era o problema, mas dava pra ver que eu tava contando aquilo pra esconder alguma coisa maior, só que mesmo assim eu não me sentia à vontade, eu não me sentia bem pra me abrir sobre aquele assunto. Um psicólogo aconteceu de fato, moça que ainda estava estagiando, ela se deixou enrolar pelas histórias. Eu consegui enganar um psicólogo. Ela se deixou, que não era muito esperta, então não dá pra se gabar muito não. Detalhe, eu tinha 14 anos de idade. E a moça tinha idade mental de 12, porque realmente ela não tinha um preparo muito, meio que interrompi o tratamento e as consultas porque eu percebi que a moça não segurava a peteca. Aí levei uma outra psicóloga, supervisora, fez os primeiros atendimentos, fez a entrevista comigo, com ele, então assim que ela foi. Tive queda. Aí já era uma pessoa mais experiente, mais coisa, ela já percebeu que ele dissimulava um sofrimento numa história. Isso no tratamento experimental, não foi nem no tratamento de fato. Foi só para analisar o que possivelmente tinha de problema ali. Mas isso é normal, né? Isso é assim mesmo. Pessoas adultas fazem isso. Muitas vezes a queixa, né, que leva ela, mas não é exatamente aquela. E faz parte do tratamento psicológico, né, do psicanalista, do psicólogo, dele atravessar. Por mais que eu estivesse contando uma história para não contar de fato o que estava me afligindo, ela conseguiu fragmentar cada uma das coisas que eu dizia para encontrar o grande problema, mostrar aquilo para mim e aquela foi a primeira vez em que eu olhei para dentro de mim e falei, uou, tem coisa grande aí. Qualquer dia ele volta no assunto e revela essas podridões da alma humana que todos nós temos, tá? Isso é uma exclusividade, assim. Todo mundo tem seus pequenos traumas. Mas se vocês quiserem também comente aí. Todo mundo tem seus pequenos traumas escondidos, reprimidos, não sei o que. Mas vamos avançar um pouco na história. 15, 16, 17 anos, esse trabalho de, ao mesmo tempo, se reaproximar, de tentar abrir o coração que estava sofrendo. Coração, mente e alma, na verdade. Esse emocional, esse psique sofrida, de aliviar esse sofrimento, até porque esse foi um período também que ele ficou agressivo com os membros da família, sobretudo com a irmã. Não só com os membros da família, com os meus amigos também. Teve muitas pessoas que eu acabei afastando da minha vida, pessoas que queriam o meu bem, pessoas que estavam lá para me ajudar, estavam lá querendo viver bem, e mesmo assim, por conta dessas atitudes agressivas, de como eu estava internamente, eu acabei afastando essas pessoas da minha vida. Algumas eu até consegui recuperar a amizade, mas teve algumas que realmente eu pisei na bola feio e que aí não tinha mais jeito. Percebendo tudo isso, inclusive percebendo as dificuldades que ele estava tendo de manter relacionamentos estáveis, seja de amizade, de namoro, também dentro de casa, uma dose de agressividade comigo, com a mãe, com a irmã, principalmente, etc. Então tudo isso precisa de uma rédea. Então, aquele menino que foi criado solto, de repente... Aquelas coleirinhas de cachorro que volta. Dá uma segurada, vem cá, vamos ver, aí você forçar, você ser mais austero, a proibir determinadas coisas. Né? Também mostrar para ele que tinha um certo limite para aquilo. Tudo em excesso faz mal. Eu não tinha muita noção disso na época, mas foi justamente essa rédea que ele puxou em mim que me fez aprender a ponderar melhor as coisas. E chegamos na parte final. Eu estava no começo do ano, estava em Brasília, no último dia, e eu estava num hotel próximo ao Lago Paranoá, que é uma paisagem lindíssima. Né? Brasília tem aquela podridão lá dentro do Congresso, mas a cidade é bonita, é toda artificial. Tudo que tem lá foi construído pelo homem. Era um momento muito bonito, assim, um lugar bonito, pôr do sol, nascer do sol, bacana. No último dia, e assim, eu acordei de manhã, tomei um café da manhã no hotel e fui pro pier. Caminhei, sentei na ponta do pier, olhando pro sol nascer, e eu comecei a pensar no meu filho, no Júlio, em casa, eu tô voltando pra casa, o que vai ser esse ano, uma certa conversa com a natureza. Nessa conversa com a natureza, assim, eu fui olhando pro sol, dá uma luz pro meu filho.
sem nenhuma droga, né? Sem nada. Assim, e eu assim pedi, né? Eu fiz um pedido, naquele momento olhando pro sol, eu fiz um pedido em nome do meu filho, assim. Dá uma luz na cabeça dele, dá um caminho, dá um ponto de apoio para ele. No mesmo dia ele me passa uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que ele tinha ganhado uma bolsa do Senac para fazer o curso de comunicação visual. Quando eu li aquilo, né, meu pedido foi atendido. Eu agradeci, aí eu já não estava mais no hotel, já estava... Quando ele me contou sobre esse pedido, eu vi que muitas coisas, a partir do começo desse ano de 2017, inclusive foi o melhor ano da minha vida, muitas coisas em 2017 que eu estava tentando há muito tempo, muitas coisas que eu estava querendo realizar há muito tempo, finalmente se concretizaram e, além disso, muitas coisas boas têm aparecido cada vez mais, coisas boas têm se realizado e isso tem gerado ainda mais coisas boas como consequência. E parece que tudo meio que conspirou para eu finalmente conseguir enxergar o que eu tava há tanto tempo deixando de lado e conseguir seguir nesse caminho. O próprio canal é um bom exemplo disso, porque eu tava querendo há muito tempo ter um canal no YouTube para eu conseguir expressar as minhas ideias, ter essas conversas que eu tenho com meu pai, com a minha irmã e com vocês mesmos há muito tempo, mas parece que eu meio que só consegui realizar esse feito de ter um negócio que seja a minha cara, onde eu faço o que eu quero, que me agrade, que agrade vocês, que divirta vocês, que me divirta e que eu tenha a oportunidade de trazer diversas pessoas aqui para falar sobre diversos assuntos como esse. Isso só conseguiu ser concretizado esse ano. Ele passou a se exibir mais, ele passou a falar mais sobre ele, assim, essa necessidade de ter um assunto estruturado levou ele a pensar sobre si, levou ele a refletir sempre, né, num exercício contínuo, praticamente semanal, que ele escrevia um roteiro sobre si, né. Claro que teve alguns vídeos assim que eram coisas totalmente externas, mas a grande maioria dos vídeos eu assisti todos. Em alguns momentos, assim, assistir esses vídeos foi também um aprendizado sobre ele e também um aprendizado de como se reaproximar dele. Então, o canal propiciou para mim um aprendizado da linguagem, do que é que ele está falando, o que ele está dizendo, como ele está dizendo, o que ele está expondo, como é que seus valores estão sendo formados. De qualquer maneira, ouvir essas opiniões foi uma maneira também de eu conseguir enxergar que aquela criancinha que você ia pro cinema junto, teve um período de afastamento em que se tornou uma pessoa que você praticamente não sabia quem era e que agora que se tornou uma outra pessoa com ideias mais bem formadas, mais bem elaboradas e com uma outra visão sobre o mundo, você conseguiu encontrar uma maneira de conseguir se reaproximar dessa pessoa que você praticamente não conhecia. Foi meio que um reconhecimento da parte de nós dois. Como é que eu vou explicar isso aqui pra vocês? Infelizmente, os arquivos do final da gravação, onde meu pai e a gente se agradece, se abraça e tudo mais, acabaram corrompendo durante o processo de edição. Então, eu tô vindo aqui, acho que um mês depois de eu ter gravado esse vídeo, falar pra vocês, eu até fiz questão de colocar a mesma camisa pra dar meio que a mesma ambientação, então eu tô vindo aqui falar pra vocês algumas coisas que acabaram não indo pro ar. A primeira coisa, eu fiquei muito contente com esse vídeo, por mais que ele tenha ficado extremamente longo e tudo mais, mas eu gostei desse bate-papo que eu tive com meu pai, eu gostei de trazer isso aqui pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, porque deu muito trabalho produzir, foi extremamente cansativo, tanto pra mim quanto pro meu pai. A gente ficou cerca de 1 hora e pouco conversando aqui no meu quarto, eu consegui pegar as melhores partes e ter uma grande linearidade na história. Muito obrigado a todos, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Se é a primeira vez que você tá aqui, não se esqueça de clicar aqui para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos. Se você não assistiu o vídeo anterior, é só você clicar aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês e falou!